Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar geografia, com o assunto diferentes tipos de poluição. Nós vamos trabalhar das páginas 175 a 177. E também nós vamos ver problemas ambientais, das páginas 178 a 180. Então, vamos lá, crianças. Aqui nós vamos falar de vários tipos de poluições, tá? As quais interferem diretamente no equilíbrio do ambiente, tá? Mas vale lembrar que as ações humanas, não é, têm sido o principal fator de destruição de diversos ecossistemas, tá, crianças? Inclusive, incluíram aí até o dia, tá, do combate à poluição, que é comemorado no dia 14 de agosto. Então, vamos lá, crianças, vamos iniciar aqui, né, de uma prévia aí do que nós vamos falar, mas vamos aí começar o nosso assunto, tá? Vamos lá. Então, aqui, crianças, diferentes tipos de poluição. No espaço geográfico, existem diferentes tipos de poluição que geram problemas tanto nos ambientes ocupados pelas sociedades quanto nas áreas naturais, tá? Então, há problema tanto na área urbana, né, onde a sociedade ela habita, não é? E também nos locais naturais, tá? Como nas florestas, na natureza. Mas vamos lá, o que é poluição? Tá? Devemos atender para o conceito de poluição, que nada mais é do que alterações químicas, físicas ou biológicas, que ocorrem por fatores humanos e naturais e que prejudicam o meio ambiente. Olha só, fatores humanos e naturais. Ou seja, né, o ser humano e também a natureza podem ocasionar poluição, própria natureza, afetando a qualidade do ar, da água e do solo. Ou seja, ela provoca um efeito negativo no ecossistema e podem ocorrer de maneiras naturais. Por exemplo, a poluição gerada por um terremoto ou um tsunami. No entanto, a poluição gerada pelo homem pode prejudicar o solo. Então, ali, a poluição, né, provocada com efeito negativo no ecossistema, que pode ocorrer através de quê? Através de um terremoto ou de um tsunami. Então, aí um fator natural. No entanto, a poluição gerada pelo homem pode prejudicar o solo, a água e o ar e ainda afetar espécies com a proliferação de doenças, diminuição dos recursos naturais e da biodiversidade do planeta. Então, vamos lá conhecer, crianças, esses tipos, não é, de poluição. Os tipos de poluição, vamos lá verificar quais são. Nós temos aqui a poluição da água, a poluição do ar, a poluição visual, a poluição do solo e a poluição sonora, tá? Então, aí nós temos alguns, não é, tipos de poluição. Então, vamos ver cada um deles. Poluição sonora, aquela causada pelo excesso de ruídos, como os causados por carros, máquinas pesadas, entre outros. Apesar de já fazer parte da convivência nos centros urbanos, é prejudicial. Então, aí nós temos alguns exemplos, não é? De máquinas, né? Dos trabalhadores que trabalham, né? Com certos equipamentos que fazem muito barulho. Nós temos aí música, não é? Que é um grande problema aí dos nossos bairros, com os vizinhos, que colocam as músicas bem altas, incomodando
as pessoas. Então, aqui a poluição sonora, crianças, ela é causada pelo excesso de ruídos, né? Como exemplo, os carros, como eu acabei de falar, né? Os carros, as máquinas, os aviões, etc. Uma forma de amenizar os efeitos da poluição sonora é a utilização de equipamentos de segurança, né? Como os trabalhadores que usam, né, esses equipamentos que fazem muito barulho, então é obrigatório nessas empresas oferecerem equipamentos de segurança, como proteção para os ouvidos e a aplicação de kits anti-ruídos nos equipamentos e máquinas, tá? Além de não prejudicar o trabalhador, né? Não atrapalha as outras pessoas, não é? Com tanto barulho. Então, aí vocês estão vendo, tem um trabalhador, né, com um equipamento bem aqui, e aqui nós temos uma maquinazinha. Essa máquina aqui, ela vai medir a quantidade de decibéis, tá? A quantidade de barulho que nosso ouvido pode aguentar, tá? Então, o limite máximo tolerável para a saúde humana é de 65 decibéis. Olha quanto decibéis tem aqui. 108, passou em muito, né? Então, aí nós estamos vendo que esse tipo de barulho, né, pode prejudicar e ocasionar algum tipo de problema no ser humano, não é? Vamos para a poluição visual. Isso daí que mais tem, né, na nossa cidade. Nas cidades é representado pelo excesso das imagens e de imagens de outdoors, cartazes e outros meios de comunicação. Então, aí na grande poluição visual, né? Também nós temos as pichações, não é? Que deixa a nossa cidade bem feia, tá? Então, aí a poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem, que são espalhados, geralmente, crianças, em grandes cidades e que promovem certo desconforto visual, tá? E espacial. Esse tipo de poluição pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone e entre outros, né? Então, aí são inúmeras formas de você ter, né, uma poluição visual e deixar a sua cidade bem feia, visualmente. Poluição atmosférica. Aquela causada principalmente pelas indústrias e pelos automóveis. Afeta a qualidade do ar que respiramos, tá? Então, aí, a poluição atmosférica é uma poluição que afeta as condições do ar que respiramos, né? Então, vai afetar aí a nossa respiração, tá? As principais fontes são a indústria e os automóveis, como acabei de falar, que lançam gases na atmosfera, tá? Como, por exemplo, o dióxido de carbono, tá? Então, é o grande prejudicial do ar, né, que nós respiramos. Esses gases podem causar doenças respiratórias e alérgicas. Então, aí tem um exemplo, né, para vocês verificarem o que essa poluição atmosférica pode causar dentro da gente. Então, olha só, nós temos diversos fatores aí. Nós temos a sinusite, nós temos a rinite alérgica, a asma, conjuntivite alérgica, otite média. Então, nós temos vários fatores aí, né, que a gente, com a poluição atmosférica, a gente pode adquirir, tá? Vamos agora falar sobre a poluição da água, a poluição dos rios, lagos, mares, etc. É uma das formas mais comuns de poluição. Durante toda a sua história, o homem procurou locais próximos a cursos de água para se estabelecer, o que, consequentemente, compromete a qualidade desses corpos de água ao serem jogados poluentes de origem industrial ou residencial neles.
Então, aí, na aula passada nós já falamos sobre isso, crianças? Então, aí um pouco, de alguns tipos de poluição nas nossas águas, dos lixos, tá? Lixo nas nossas águas, o esgoto doméstico, nas águas. Nós temos também aí o óleo, derramamento de óleo, Então, tudo isso provoca, a poluição, da água, tá? Vamos agora falar da poluição do solo. Todo resíduo que é jogado no solo sem cuidado algum caracteriza poluição. Os agrotóxicos e os defensivos agrícolas usados indiscriminadamente podem provocar a contaminação do solo. Então, nós temos aí, crianças, olha só, os tipos de contaminação, Contaminação urbana e agrícola. Então, nós temos os exemplos aí, Urbana, que é provocado pelo lixo, tá? Que é jogado nos terrenos baldios, E aí poluindo o solo. E os agrotóxicos, para matar as pragas nas lavouras, E acaba afetando o solo. Verifique agora quanto tempo os resíduos que produzimos demoram para se decompor no ambiente. Então, nós temos aí o papel de 3 a 6 meses, o pano de 6 meses a 1 ano, o nylon, mais de 30 anos, o vidro de 1.000 anos, 1 milhão de anos, 1 milhão de anos. Cigarros e chicletes, 5 anos, madeira pintada, 13 anos, plástico, metal, mais de 100 anos, e a borracha, tempo indeterminado. Então, aí vocês estão verificando, o que esse lixo que nós jogamos no nosso dia a dia, jogamos no lixo normal, a decomposição dele no ambiente, não é? Então, aí são fatores que prejudicam e muito o solo. Vamos falar agora sobre problemas ambientais, tá? Então, aí nós temos diversos tipos de problemas ambientais. Um dos problemas graves que estamos vivendo é a degradação do meio ambiente, em geral, impulsionada pela necessidade de aumentar a produção agrícola ou por causa da industrialização. Então, aí vai ocorrer o quê? O desmatamento, para que essa área seja aberta, tá? Para a produção agrícola, tá? Ou então, indústrias usam áreas que não estão sendo usadas, Áreas que o ser humano não está usando, que ainda não invadiu aquela área, mas a indústria, como que é uma área bem ampla, acaba também adquirindo aquele espaço. Cinco das 9 regiões metropolitanas brasileiras se encontram à beira-mar e metade da população brasileira mora a menos de 200 quilômetros da costa. Nos próximos anos, estima-se que 60% da população mundial estará morando no litoral, o que significa um número ainda maior de hotéis, casas e, consequentemente, uma maior quantidade de lixo nas praias e no mar. Atualmente, a poluição do ar, o desmatamento, a extinção de espécies, a degradação do solo e a superprodução, representam grandes ameaças ao planeta. Infelizmente, a maioria dos problemas ambientais são provocados por diversas ações humanas, Então, aí o ser humano, que está ocasionando todo esse problema no nosso meio ambiente. Esses problemas afetam a fauna, a flora, as águas, o ar e etc. Então, essa imagem aí reflete, o que nós, seres humanos, estamos fazendo com o planeta Terra. Então, olha só, crianças, nós vamos finalizando aqui
Façam as atividades desses dois assuntos, tá bom? E até nossa próxima videoaula. Beijinhos, tchau!